Oi, gente, tudo bem? O entrevistado de hoje tem uma carreira partidária extensa dentro do PSB. São 15 anos de filiação. Apesar disso, é a primeira vez que ele vem candidato. E ele aposta na bandeira do socialismo criativo. O que é isso? Vem com a gente vai conversar com o Pedro Cavalcante, que é professor de matemática e é meu colega de bancada do programa Bomba Atômica. Vamos lá! Bom, Pedro, você vem candidato a deputado estadual esse ano, né? Me fala um pouco da sua trajetória. Você vem da militância estudantil, não é isso? Sim, exatamente. Eu comecei como presidente do centro acadêmico do meu curso, lá na Estácio. Fui presidente do DCE, da Estácio também, que é a maior universidade do país. Fui vice-presidente da União Estadual dos Estudantes no Rio de Janeiro. Fui diretor de políticas públicas de juventude da UNE. E já trabalhei em diversas secretarias de educação, FATEC, assessoria, enfim, sempre dentro dessa questão da política, do ramo de gestão. E agora a gente resolveu botar a cara na rua. A gente conversou com alguns outros candidatos que estão vindo em primeiro mandato e existe um sentimento que é meio que incomum, né? São duas coisas. Primeiro, a questão de que as pessoas estão desacreditadas da política, então eles acreditam que por serem o novo, eles podem ter um espaço. E a questão de que, como você não pode arrecadar com pessoa jurídica, as campanhas muito milionárias vão ser vistas de uma maneira mais desconfiada. Tipo, da onde está saindo esse dinheiro? A gente sabe que os partidos de esquerda não têm uma tradição de campanhas muito caras, né? Não tem uma tradição de campanhas milionárias. Você acha que isso ajuda nesse momento? Eu acho que essa questão de financiamento de campanha, a gente vai viver também um momento novo, que é a questão do financiamento público. O financiamento público de campanha, ele está vindo e ninguém sabe muito bem o que vai ser, como vai ser dividido esse dinheiro. Né? Mas a gente já viu na última eleição que essa eleição tende a ser muito mais pobre. De 2016 já foi. Sim, foi bem mais pobre. Foi bem mais pobre e essa vai ser mais, né? Sem o financiamento empresarial. Então, mais ainda vai ser importante o diálogo com as pessoas, gastar sola de sapato, mídias sociais, conversar, o aperto de mão. Então, é esse que é o formato da nova eleição. Você tem um novo formato de campanha. E quem não conseguir se adaptar a esse novo formato vai estar fora. Inclusive os grandes caciques. Aquele cara que vai ficar sentado em casa gastando dinheiro para ter voto, esse cara, ou ele vai investir do próprio bolso, que eu acho muito difícil, né? Você investir 3, 4 milhões, a gente já viu campanha para deputado de 10 milhões de reais. Verdade. Né? Ou esse cara, ele tira do próprio bolso, que eu acho muito difícil, ou então ele vai ter que ir para a rua. Porque se o candidato que não for para a rua nessa eleição não vai ter voto. E aí você tem que ter disposição, você tem que ter ideias, tem que ter diálogo. É nessa linha que a gente está trabalhando. Agora, você fala uma coisa que é muito interessante, que é o socialismo criativo. Sim. Né? Eu acho engraçado você falar isso, porque as pessoas acham, tem uma ideia do socialismo como absurdamente estatizante e engessado no sentido de produção de riqueza. Como é que você acha que esse teu discurso vai ser recebido na LERJ, que é uma casa multifacetada? A grande questão é a seguinte: as pessoas elas veem o socialismo como aquele modelo de Marx que descreveu o capital como implementado na União Soviética em 1917, e o mundo mudou, a tecnologia mudou. Inevitavelmente, hoje, o socialismo é você democratizar os meios de produção. Quando a gente fala de socialismo criativo, que é buscar utilizar a linha da economia criativa aqui, que é o assunto que está em voga no momento, e você conseguir transformar isso como uma peça de integração social. A grande ideia é a seguinte: quando você pega linhas como gastronomia, tecnologia, cultura, etc. e tal, que são os ramos da economia criativa, você pensa o quê? O cara ele só precisa do seu instinto, do seu feeling para conseguir criar e poder empreender. Só que muitas vezes ele não tem condição de. E o Estado, com uma estrutura mínima, o Estado não tem como financiar uma pessoa hoje para abrir uma indústria, para abrir um comércio, esse tipo de coisa da economia tradicional. Mas você pode, por exemplo, o PSB em Pernambuco, ele criou um polo
cinematográfico, onde qualquer pessoa pode ir lá com os melhores equipamentos possíveis e está produzindo alguma coisa, né? Isso transformou o estado de Pernambuco o segundo estado do país em produção cinematográfica. Só perde para o Rio de Janeiro muito por conta da Globo. Sim. Então, o estado ele conseguiu em Pernambuco produzir algo que estimulasse a economia criativa e desse possibilidade para aquelas pessoas que, em tese, não teriam condições de produzir, tá fazendo ali. Então, acho que o estado do Rio de Janeiro, a gente pode estar conseguindo isso através de projetos de lei, através de incentivos dentro da LERJ, e está trabalhando para implementar mecanismos para se fomentar a economia criativa no estado, que está muito fragilizada hoje. Você aposta na questão do fomento à geração de renda através desse nicho? Sim, porque o que acontece? A gente sabe que em 20 anos, diversos ramos de trabalho vão acabar. Sim. Você já vê aí experimento de Uber sem motorista, você já vê aí caixa de supermercado sendo máquina. Esses postos de trabalho... Serviço, imposto de gasolina... Exatamente. Esses postos de trabalho vão acabar. E aí aonde você vai alocar essas pessoas? Essas pessoas vão precisar ir para algum lugar. Elas vão precisar ir para algum lugar. E aí você não tem. E você não tem, por exemplo, uma outra coisa que a gente tem que debater, uma escola que fomente isso. Por exemplo, eu sou um professor de matemática. Quando eu estava lá em Caxias... Ele é de exatas, gente. Eu sou de exatas, é verdade. Ele é de exatas. Essa é uma coisa ruim que a gente tem. Claro que não, exatas é fantástico. Mas, quando eu era coordenador lá na Prefeitura de Caxias, na Secretaria de Educação, eu, junto com a Fundação Lehman, eu implementei um projeto chamado Programa E, que era a introdução do estudo da linguagem de programação a alunos de 6º e 7º ano, para ele, através do Scratch, se ambientar. E hoje o nosso ensino, ele é tradicionalista. Você não prepara esses meninos para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, prepara-se para aquele mercado tradicional. Você não prepara ele para um futuro que está nítido que vai acontecer. Sim. Então a gente tem que ter essa preocupação também, preparar o aluno. Não adianta o aluno, eu vou fazer na FATEC um curso técnico de administração, mas esse curso está em desuso. Você tem cursos defasados hoje que não preparam o aluno para o mercado de trabalho real. E eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter grande também. A minha próxima pergunta seria essa. Você, como professor, vai levar essa questão de fomento à educação adiante dentro da Assembleia? Claro, claro. A gente tem que levar isso. Porque a grande questão é, vou repetir, você tem que ter uma escola que condiza com a realidade do mercado. Eu costumo dar o seguinte exemplo: o médico do século XVIII não consegue clinicar hoje, o engenheiro do século XVIII não consegue trabalhar hoje, mas o professor do século XVIII consegue dar aula hoje. Porque aquele mesmo mecanismo, cuspe, giz, no quadro, com aquele mesmo conteúdo, aquela mesma coisinha. O que mudou é que deixou de ser o giz e passou a ser a caneta. Exatamente, fora isso não mudou nada. Então o professor ele precisa se reinventar. E aí o Estado tem que cumprir esse papel. O papel na capacitação dos professores, o papel numa reforma concreta do currículo, uma adequação da educação à realidade de hoje, trabalhar com a informática. Vai chegar um momento que vai se perceber que 2 ou 3 gerações estão completamente perdidas no mercado de trabalho. Sim, verdade. Que a tecnologia avançou e o ensino não. E aí como é que resolve? Verdade. Como é que você vai recuperar essas gerações? Aí você vai ter uma taxa de desemprego de 25%, não por conta de falta de emprego, mas sim por falta de capacitação. Verdade. Você vai ter vagas e não vai ter pessoas para ocupar aquelas Exatamente, vagas. você vai ter. Isso já acontece um pouco hoje, mas daqui a 20 anos vai acontecer muito, muito mais. Porque as vagas elas vão estar voltadas para a tecnologia, inevitavelmente. E aí é onde a gente bate nessa questão da economia criativa. Só que agora, o Estado também, as universidades também têm que estar preparando os professores para preparar os alunos para esse mercado, que hoje não existe uma preparação concreta para isso. Entendi. Pedro, obrigada por ter recebido a gente. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Desejo aí boa sorte nessa caminhada. A gente começou com o Pedro Cavalcante, ele vem candidato a deputado estadual pelo PSB. Curta o nosso vídeo, compartilhe, acompanhe as nossas postagens, que na próxima semana a gente continua a nossa série com os pré-candidatos. Até lá!